do sangue desse teu querido, cobre, Senhor, debaixo das tuas asas. E nesse tempo, Senhor, de palavra e ministração, Pai, leve embora todos os pensamentos que não provêm de Ti em nós, toda a distração, todo impedimento. Pai, cria uma atmosfera, um ambiente, Senhor, propício para que possamos receber da Tua palavra. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigada, irmão. O irmão vai trazer. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Amém. Quero louvar a Deus por estar aqui esta noite com vocês, por poder participar mais um culto aqui nessa igreja amada, essa igreja que o Senhor tem usado para abençoar não só a nossa obra em São Paulo, no Brasil e no mundo. Quero louvar a Deus pela vida do Wesley, pela vida da Larissa, que fizeram contato comigo, estão ali no fundo, né? Deus abençoe, obrigado por toda a preocupação, por todo o cuidado com a minha vida, com a vida da minha família. Estou muito feliz de estar aqui mesmo hoje com vocês, fico feliz de ver ali o Claudinei, sua família, né? O Ney tem sido uma bênção para a nossa Jubrac Jundiaí, e eu sou muito grato a Deus por estar aqui hoje, ter nessa plateia aqui pessoas tão abençoadas, né? Ver essa família que o Senhor nos presenteou. Está aqui comigo hoje também a minha esposa e a minha filhinha Abi, Fabiana, que vocês conheceram. Gente, a gente está fora de casa desde sábado. Sábado, na parte da tarde para a noite, a gente foi para Botucatu. Eu ministrei em Botucatu domingo de manhã. Aí, domingo, a gente saiu de Botucatu, saímos de Botucatu, fomos até Valparaíso. Valparaíso é um pouco para frente de Araçatuba. Aí estivemos à noite ali num culto de missões, na igreja de Valparaíso, estava lá a missionária Néia e o missionário Anderson Carias. Saímos de Valparaíso, fomos para Araçatuba. Aí ficamos ali em Araçatuba, que sábado a gente teve um casamento. Aí fomos num casamento segunda-feira. Na terça-feira eu fui para Bauru, ministrei lá em Bauru à tarde, depois voltei de Bauru, fui de novo para Araçatuba. Aí ontem à noite voltei para Valparaíso, que eu ministrei na igreja lá, ontem foi o congresso da Jubrac. Saímos de Araçatuba hoje cedo, chegamos aqui à tarde, né? Aí eu durmo aqui, né? Eu durmo aqui no hotel aqui em Várzea, e saio amanhã cedo, que amanhã cedo a gente tem uma reunião, tem um café de líderes de Jubrac lá em São Paulo, com os líderes da capital. Então, essa semana inteira estou fora de casa, né, atendendo alguns compromissos, e eu falo para vocês, foi uma semana bem puxada mesmo, bem corrida, e eu louvo a Deus pela vida da Fabiana, minha esposa, da minha filha, que tem me acompanhado nessa trajetória aí. Nessa semana a gente está rodando quase 2.000 quilômetros, marquei lá a numeração do carro, e filho pequeno, né, gente, a Abi é um bebezinho, né, a Abi é uma bebê, e tem todas as suas demandas, né, tem todo o seu cuidado, e eu louvo a Deus, porque a Fabiana tem sido uma mulher maravilhosa para a minha vida, para o meu ministério, né, para a Jubrac no estado de São Paulo. É uma mulher de Deus, é uma mulher que ama Cristo de verdade, ama a Jubrac também, e se eu estou aqui hoje, ela tem parte nisso, né, então eu gosto de falar, eu gosto de, né, frisar muito bem isso, porque a gente tem um costume, eu aprendi isso há poucos dias atrás, que muitas vezes a gente tem costume de elogiar os de fora da nossa casa, a gente elogia o filho do vizinho, o filho do vizinho dá uma cambalhota e você fala, nossa, que menino esperto, que menino lindo, e às vezes o seu filho está dando um triplo mortal, carpado, e você não consegue olhar para o seu filho, né? E o seu filho lá é um espetáculo e você não consegue ver. Mas o filho do vizinho, às vezes, que dá uma cambalhota no chão, você fala, nossa, que menino maravilhoso. E às vezes o seu filho não consegue ouvir isso de você. Então, para mim, hoje, Silas, né, eu sempre reforço que eu tenho uma esposa abençoada, que eu tenho uma filha abençoada, porque eu aprendi isso, que a gente tem que valorizar a nossa família, valorizar os da nossa casa. E, né, falando isso, também quero elogiar aqui essa igreja, né, uma igreja tão abençoada, uma igreja linda,
uma igreja como a Jubrac abençoada, então também não posso deixar de falar isso aqui nessa noite. E, gente, antes que eu demore mais aqui, já pega a sua Bíblia, abra ela comigo no livro de Gênesis. Eu quero ler Gênesis capítulo 25. Eu quero ler com você o versículo 31. Vamos ler o 31, o 32 e o 33. Amém? Se você encontrou, fica de pé para você ler junto comigo. Pode ser que minha tradução esteja diferente da sua, mas se acompanha aí, acompanha no telão e faça essa leitura junto comigo. Diz assim: respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Você pode se assentar novamente? Meus irmãos, essa passagem aqui, a qual nós acabamos de ler no livro de Gênesis, capítulo 25, relata a história desses dois irmãos, Esaú e Jacó. Esaú e Jacó, eles eram filhos de Isaque, e eles eram nada mais, nada menos que netos de Abraão. Eles eram netos do homem que Deus teve uma promessa, e Deus falava com Abraão, Deus falava para Abraão: Abraão, de ti, através da sua vida, toda a terra será abençoada. Por sua causa, Abraão, por você, Abraão, eu vou abençoar você, sua descendência, e toda a terra vai ser abençoada por conta da sua vida. Era um homem que teve a promessa de Deus sobre a vida dele, e essa promessa era para se cumprir sobre, primeiro, a geração de Abraão, até chegar a nós nos dias de hoje. E lendo isso daqui, esses versículos a qual nós acabamos de ler, Esaú conversa com seu irmão Jacó, querendo, no momento ali de fome, no momento que ele estava faminto, ele chega na sua casa. Jacó estava preparando ali um cozido, e quando Esaú entra dentro daquele lar, dentro da casa onde eles moravam, faminto, porque ele tinha saído para caçar, não tinha conseguido nada, e quando ele volta, naquele momento de, vamos colocar assim, de imediatismo, doido para comer, ele pega e fala para o seu irmão Jacó que ele quer comer, que ele está com fome. Jacó fala para ele assim: tá bom, Esaú, se você quer comer, venda-me primeiro a sua primogenitura. Faça um juramento que você vai me vender a sua primogenitura. E quando a gente para analisar esse contexto, Esaú, ele estava ali negociando as bênçãos de Deus, que Deus tinha prometido desde o seu avô Abraão, seu pai Isaque, e a vida dele, porque Esaú era o primogênito. E nessa época, a bênção, a parte maior da herança era para o primogênito. Porque o filho mais velho, quando o pai morria, o filho mais velho, ele se tornava o novo líder daquela família, ele era o responsável, ele era o mais forte, ele era o que seria o cuidador, ele que seria o novo chefe da família quando o pai morresse. E Esaú, não entendendo e não valorizando nada disso, Esaú pega e vende o seu direito de primogenitura por um simples prato de comida. Quando a gente olha isso daqui, minha mente começa eu comecei a viajar, falando assim: meu Deus, como Esaú foi capaz de trocar a bênção de Deus, a promessa de Deus sobre a vida dele, por conta de um prato de comida.
E sabe por que Esaú fez isso? Porque ele não valorizou as coisas de Deus sobre a vida dele. Jacó, ele sabia exatamente o que eram as promessas de Deus sobre a vida da sua família. No entanto, que ele vai e articula tudo isso para que ele pudesse receber essa bênção da primogenitura. E eu faço essa leitura, essa primeira introdução, citando esses dois irmãos, Esaú e Jacó, para alertar eu e você, gente, você está valorizando aquilo que Deus confiou nas suas mãos? Você vem valorizando a salvação que Deus entregou sobre a sua vida? Você tem valorizado o relacionamento que você tem com Deus hoje? Porque você sabe que hoje a gente pode ter relacionamento com Deus. A gente não precisa mais de um sacerdote, a gente não precisa mais ter alguém que pudesse intermediar por nós. Mas hoje a gente tem livre acesso a Deus. E você tem valorizado isso? Esaú não valorizou a promessa de Deus sobre a vida dele. E mais para frente a gente vê que Esaú, ele se arrepende de não ter valorizado e de ter vendido a sua primogenitura. E Esaú não achou lugar de misericórdia. Esaú, ele vendeu a sua primogenitura e ele perdeu. Acabou sobre a vida de Esaú. E a bênção de Deus agora não estava mais sobre a vida de Esaú. A bênção de Deus viria agora sobre a vida de Jacó. E agora a gente entende, puxa vida, olha só o que Esaú fez. E a gente olha e fala assim, nossa, Esaú, olha como Esaú foi terrível. Olha como Esaú foi medíocre de trocar a bênção de Deus, de trocar a sua bênção da primogenitura por um prato de lentilha. Mas eu quero que você agora olhe para a sua vida e faça uma análise de como tem sido o seu relacionamento com Deus. De como tem sido a sua vida com Deus. De como tem sido o seu dia a dia com Deus. Será que às vezes você não está trocando o seu relacionamento com Deus por qualquer outra coisa? Por qualquer outro entretenimento? Pelas redes sociais, pela sua profissão, pelo seu dia a dia, pela sua faculdade? Gente, porque às vezes a gente acha que trocar a bênção de Deus é você falar assim, não quero Deus na minha vida. Não. Às vezes a gente está trocando as coisas de Deus na nossa vida bem sutil. Aos poucos você vai se dedicando mais para as coisas do mundo, para as coisas do dia a dia, que são tão corriqueiras, e esquecendo das coisas de Deus sobre a sua vida, esquecendo do seu chamado, esquecendo do seu ministério, esquecendo que Deus te salvou, que Deus te tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, e tanta coisa está se tornando prioridade na sua vida, e você tem se esquecido de se relacionar com Deus, e tem trocado tudo aquilo que Deus tem para te oferecer por qualquer outra coisa que esse mundo ofereça. Então, de cara aqui, gente, eu quero que você entenda, faça uma reflexão, como está a sua vida diante de Deus, como está o seu relacionamento com Deus? Será que você não está como Esaú, trocando as bênçãos de Deus por qualquer coisa? Trocando as bênçãos de Deus por qualquer prato que aparece na sua frente? É isso que a gente tem para a nossa vida? É isso que Deus quer para as nossas vidas? Que a gente troque a sua presença por qualquer coisa? Eu quero fazer mais uma leitura bíblica com você. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 15. Vamos ler a partir do verso 11 em diante. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um cidadão daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. E ele desejava encher o estômago com as vagens e as
alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para o seu filho, e o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matam-no. Vamos fazer uma festa e alegar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Essa passagem do filho pródigo, a qual nós acabamos de ler, é uma parábola, né, do filho pródigo, que Jesus ensina para a gente, conta a história desse filho, que chega para o pai, no versículo 12, e fala para o pai: pai, eu quero minha parte da herança. Esse filho, o pai nem morreu e ele já estava pedindo a parte da herança. Esse filho já começa a inverter as coisas logo de cara, porque o seu pai, ainda em vida, ele querendo já receber a sua parte da herança. E a palavra diz que o pai pega e fala para esse filho que ele divide e entrega para ele essa parte da herança. E esse filho pega tudo que ele tinha, tudo que ele recebe do pai, e vai para uma terra distante, vai para uma terra longe da casa do pai. Meus irmãos, só uma breve reflexão nesses 2 primeiros versículos. Quando a gente muda, inverte as coisas, quando a gente sai da natureza, da vida, do dia a dia, às vezes a gente não tem uma maturidade para receber algumas coisas sobre as nossas vidas. Tem coisa que não tem jeito, a vida tem um percurso natural e tem que ser seguido. Não adianta hoje um jovem de 14 anos querer dirigir um carro, porque ele precisa ser maior de idade, ele precisa ter 18 anos para que ele possa tirar a sua habilitação. E não tem como inverter as coisas, e não tem como mudar isso, é lei hoje. E o que acontece? Quando a gente começa a dar um jeitinho e querer mudar as coisas, eu falo para vocês, gente, não dá certo. Não dá certo. Né? Tem coisas na nossa vida que não adianta. Não adianta. Quando você tem uma idade um pouco inferior, uma criança, um adolescente, gente, uma criança e um adolescente tem que fazer o quê? Ele tem que se divertir. Uma criança tem que brincar, um adolescente tem que estar na escola, estudar. Não adianta colocar para uma criança e para um adolescente para que ele comece a ter uma vida amorosa. Tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua hora. Então a gente olha aqui, esse filho já desde cara ele já quer mudar as coisas, o pai nem morreu e ele já de olho na herança. Já de olho, não, quero a herança para a minha vida. E o pai vai e entrega para esse jovem. E o pai, quando entrega para esse jovem, ele vai para uma terra longe, e a gente conhece muito bem a história. O que esse jovem faz? Ele pega e gasta tudo. Todo o seu dinheiro ele pega e gasta, né, de uma forma aí terrível, que ele pega e gasta tudo que ele tem. Porque esse jovem, com certeza, ele não tinha uma maturidade para poder administrar o seu dinheiro. Com certeza ele não suou pelo aquele dinheiro, ele não trabalhou anos por aquele dinheiro. Quem trabalhou anos foi o seu pai para construir o que ele tinha. E quando esse valor, essa quantidade em dinheiro chega na mão desse jovem, o que ele faz? Ele vai, sai e gasta tudo que ele tem. Porque não se tinha essa maturidade para poder ter esse dinheiro. E o que ele faz? Pega, vai para essa cidade, uma cidade longe, gastou tudo que ele tinha, e de repente a história diz que chega a fome. Chega um momento de escassez naquela cidade. E quando chega a escassez, ele não tem recurso.
Ele não tem recursos financeiros para que ele possa se manter. E o que acontece? Ele pega e vai trabalhar para um homem, para um cidadão daquela cidade, e aquele homem era um homem que criava porcos. Olha como a realidade desse jovem mudou, vamos colocar assim, do dia para a noite. Puxa, dentro da casa do pai dele, ele tinha o seu conforto, ele tinha a sua profissão, com certeza, né, ele trabalhava ali, mas com certeza dentro da casa do seu pai ele não cuidava de porcos. Com certeza, por ser o filho do patrão, ele não tinha vamos colocar assim, o menor cargo dentro do lar, dentro da casa. Com certeza ele tinha ali uma posição, os empregados da casa o respeitavam, os empregados da casa com certeza ali serviam a ele. E de repente esse jovem se vê numa terra longe da casa do seu pai, e ele precisando trabalhar para um homem que cria porcos. E a fome chega naquele lugar, e ele tem fome, e a palavra de Deus fala que ninguém dava nada para ele comer. Não tinha ninguém que pudesse oferecer nada para ele comer. E o que esse jovem passa na mente dele? Puxa, eu não tenho nada que comer. E ele desejava comer a comida dos porcos. Olha a situação que esse jovem ele chega. Gente, todas as vezes que a gente toma decisões precipitadas, todas as vezes que a gente tenta sair do curso normal da vida, a gente vai colher algumas consequências. E a consequência que esse jovem colheu foi passar por uma dificuldade tão terrível que ele queria comer o que os porcos comiam. Alguém aqui já chegou perto de um chiqueiro? Alguém já passou perto? Você já sentiu o cheiro? Você está a metros do chiqueiro, você sente aquele cheiro terrível. Né? A gente sabe como é ruim. Eu fico imaginando, né, essa cena, esse jovem nesse lugar tão sujo, tão, né, desagradável, e a fome era tanta que ele queria, mesmo no meio daquela sujeira toda, comer aquilo que os porcos ofereciam. E, gente, quem já ouviu uma frase assim que quando a pessoa não vem pelo amor, ele vem pela dor? Acho que todos nós aqui já ouvimos falar isso. Eu quero hoje alterar um pouco essa frase, que todas nós, a gente se achega perto do Pai, a gente se achega perto de Jesus, sempre vai ser pelo amor. Porque a dor, às vezes, é a forma que Deus só vai usar para poder trabalhar na nossa vida. E Deus, às vezes, nos apertando, nos espremendo ali, é uma forma que Deus nos ama. Deus jamais nos castiga. Deus, Ele sempre nos ama. A gente que colhe a consequência do nosso erro. Esse pai aqui, a qual nós acabamos de ler, esse filho estava colhendo tudo aquilo que ele plantou. Tudo aquilo que ele desejou, porque ele quis ir para uma terra longe da casa do seu pai. E as consequências que ele sofreu na vida dele foi essa: passar fome, necessidade, e não ter o que comer, e querer comer a comida dos porcos. Ele buscou isso, ele quis aquilo. E quando a gente vê, né, ele nessa situação, esse jovem pega, para e fala assim: não, puxa, peraí. Ele fez uma reflexão: puxa, eu estou aqui, nesse lugar sujo, nesse lugar fedido, nesse lugar aqui que, não tem nada a ver da realidade que eu vivia. Eu estou aqui, e os trabalhadores do meu pai, os servos do meu pai, comem banquete, comem muito melhor do que eu que estou aqui hoje. E é o meu pai, é os servos do meu pai lá, é na casa do meu pai, os servos estão lá e eles estão comendo melhor do que eu, e eu estou aqui morrendo de fome. Ele caiu em si, a ficha dele caiu, fez o download aí na mente dele, falou: não, opa, peraí. No versículo 17, ele olha e fala assim: puxa, não. Ele cai em si e fala: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. Tinha abundância na casa do pai, e ele morrendo de fome. Esse jovem aqui, ele estava na mesma situação que Esaú. Esaú não valorizou a bênção de Deus sobre a vida dele. E esse jovem aqui não valorizou a bênção que era morar na casa do pai.
de ter o relacionamento do pai. Esaú colheu uma dura consequência, que ele perdeu a sua primogenitura, e ele não foi depois e encontrou misericórdia. E esse jovem aqui, ele pega e cai em si, e ele fala, não, peraí, eu estou caindo aqui, eu estou aqui quase morrendo de fome, na casa do meu pai tem muita comida, então eu vou me levantar, e eu vou até a casa do meu pai, e eu vou pedir para que o meu pai não me trate nem como filho, que ele me trate como um empregado só, para mim já está bom demais, para mim basta, e eu vou falar para ele que eu pequei contra ele. E ele vai, no versículo 18, ele se põe no caminho, e volta, e ele fala, voltarei para o meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos teus empregados. E a seguir, ele levantou-se e foi para o seu pai. Hoje, para você que está aqui hoje, que fez já uma autoavaliação da sua vida, e você está olhando e fala assim, puxa vida, como eu estou desprezando o que o pai tem a me oferecer, como eu estou desprezando o relacionamento que eu tenho com o pai, como eu estou desprezando a minha vida com Deus, e você está fazendo aqui esse reflexo, essa reflexão, faça como esse jovem, tome uma atitude hoje. Esse jovem, ele tomou uma atitude, ele falou, não, peraí, eu vou lá, vou levantar, e vou em direção ao meu pai, vou voltar lá, e eu quero trabalhar para ele, só isso está bom para mim. E ele vai, no versículo 20, teve essa atitude, e foi. E no versículo 20, diz assim, a seguir levantou-se e foi para o seu pai, estando ele ainda longe, o seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. Você que está aqui hoje, às vezes a gente está aqui só de corpo, às vezes aqui a gente está aqui só com o nosso corpo físico, mas o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com o Pai, já se foi faz muito tempo. Isso é duro, igreja, isso é duro demais, porque às vezes a gente está aqui só porque a gente tem um costume, tem uma prática. Ah não, eu estou lá no trabalho da Jubrac, ah não, eu estou lá com a Alfebrac, ah não, eu estou lá com a Masbrac. E o que tem acontecido hoje em dia nas nossas igrejas, a gente tem perdido o relacionamento com Deus. E o que a gente tem mais de precioso nessa terra é o nosso relacionamento com o Pai. Gente, esse jovem aqui, ele olha e fala assim, ele vai para lá, ele toma essa atitude de se arrepender e pedir perdão para o pai, e ele vai em direção ao pai, e quando o pai vai até ele, o pai o vê de longe, o pai corre até ele, o abraça e o beija. Eu falo para você que está aqui hoje, Deus, ele está doido para te abraçar e te beijar, você não tem ideia disso. Você não tem ideia de como Deus quer ter relacionamento com você. Deus, ele está ansioso para você aparecer na frente dele, para ele ir na sua direção. Mas muitas vezes a gente vem, entra aqui e vai embora do mesmo jeito. Por quê? Porque você não vem aqui e não se coloca na frente de Deus, para que Deus possa te abraçar, para que o Pai possa te beijar. Gente, não troque, eu vou repetir isso mais uma vez, não troque o seu relacionamento com Deus por nada. E o pai vai em direção a esse filho, e o filho pega e fala para o pai, pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou mais digno de ser chamado seu filho. O filho se arrepende. Essa noite aqui é noite da gente se arrepender diante de Deus, porque Deus, ele é santo, ele é vivo, e muitas vezes a gente entra aqui e sai de qualquer jeito. Gente, tenha relacionamento com Deus, sinta a presença de Deus, seja uma igreja viva, apaixonada pelo Pai. Gente, nós estamos vivendo nos últimos dias, o nosso Redentor logo mais raiará nas nuvens, e a gente está vivendo de qualquer jeito, de qualquer forma. Tenha relacionamento verdadeiro com Deus, tenha uma vida de entrega ao Pai, seja apaixonado pelo Pai,
Que nada nessa terra possa te atrair mais do que o relacionamento com o Pai. Gente, esse filho, ele pecou, ele transgrediu. Ele pegou a sua herança e ele desperdiçou. É a mesma coisa do que ele ter jogado tudo no ralo. Ele não valorizou aquilo que o Pai tinha para a vida dele. E se você que está hoje aqui, você aqui que está decepcionando o Pai, você sabe aquilo que você está entristecendo o coração de Deus. Você tem o Espírito Santo na sua vida. O Espírito Santo fala no seu coração. E você sabe naquilo que você está abandonando o relacionamento com Deus, naquilo que você não está valorizando, aonde você está desperdiçando, aonde você está decepcionando o Pai, aonde você está tendo uma vida de pecado. Você sabe onde você está vivendo, você sabe o que você está fazendo. Mas se você entrou hoje aqui com o seu coração, hoje querendo esse arrependimento, querendo falar, Senhor, muitas vezes eu te desperdicei, muitas vezes eu desperdicei o relacionamento contigo, e eu quero ter verdadeiramente um relacionamento contigo, eu quero habitar na tua casa. Habitar na tua casa é fazer a tua vontade. E se você está aqui hoje, nessa noite, o Pai está te abraçando, o Pai está te beijando, e o Pai está querendo ter relacionamento com você novamente. Gente, o Pai olha e fala assim, depressa, tragam roupa e vistam ele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Você sabe como a sua roupa está suja diante do Pai. Você sabe como as suas vestes estão sujas por conta do pecado, por conta da desobediência, por conta de você estar longe dele. Porque eu falo para vocês, as nossas roupas só se mantêm limpas se a gente está na casa do Pai tendo um relacionamento com Ele. Se a gente não tiver relacionamento com Ele, e fora da casa do Pai, que é fora da sua vontade, é a mesma coisa do que a gente estar num chiqueiro. É a mesma coisa. As nossas roupas vão estar sempre sujas. Mas eu tenho uma novidade boa para você. Esse Pai a qual nós servimos hoje, gente, é um Pai tão amoroso. É um Pai tão bom. É um Pai que nos ama de verdade, é um Pai que nos perdoa, é um Pai que nos limpa, é um Pai que traz roupa nova para você, é um Pai que põe uma nova aliança no seu dedo, um novo anel, põe sandálias novas nos teus pés. Sabe o que é isso? Deus está falando para mim e para você, não interessa nada do que você fez. Alguém conseguiu ler aqui e ver que o pai perguntou para o filho, o que você fez? Vocês conseguiram achar no texto aqui o pai apontando o dedo para o filho, falando, filho, onde você estava? Gente, esse é o nosso Deus. Ele não quer saber onde você estava, Ele não quer saber o que você fez, Ele só quer ter relacionamento contigo, é só isso. Ele não quer saber o que você cometeu de pecado, Ele não quer saber como sua roupa está suja, Ele só quer saber que Ele tem roupa nova para você. E Ele tem roupa nova e faz um convite para você, vem morar comigo de novo, vem ter relacionamento comigo de novo, não interessa o que você fez. Ele só quer de mim, de você, arrependimento do nosso coração. Ele só quer que nós nos arrependemos e voltamos para Ele. Gente, tem coisa melhor do que um pai desse. Tem coisa melhor do que um pai que não nos acusa, que não aponta o dedo, que não fala assim, não, você pecou, então agora você não tem mais parte comigo. Você gastou a sua herança, segue sua vida agora. Gente, a gente tem um Deus tão bom, um Deus que nos ama, um Deus que nos entende, um Deus que sabe que eu e você somos miseráveis pecadores, e Ele sabe a nossa pequenez, e Ele está todos os dias de braços abertos. E o que Ele só quer? Ele só quer que você se entregue para Ele, que você entenda que Ele é um Deus, que Ele é Pai, que Ele cuida, que Ele zela por você, que Ele tem responsabilidade sobre a sua vida, que Ele tem banquete para a sua vida, que Ele tem roupa nova. Dentro da casa do Pai é o lugar onde nós temos segurança. Dentro da casa do Pai é o lugar onde nós temos abrigo.
Fora da casa do Pai, só há morte e destruição. Só há sofrimento, só há fome. E hoje a gente tem o baita privilégio, diferente de Esaú, que Esaú vivia no tempo da lei. Hoje nós vivemos no tempo da graça do Senhor Jesus. E hoje você que está aqui hoje, decida, tome uma decisão assim como o filho pródigo teve, de estar perto do Pai, de ter esse relacionamento com o Pai. Infelizmente hoje na nossa sociedade eu sei que você aqui não pode ter na sua casa um bom exemplo de pai. Pode ser que o seu pai físico não foi um cara tão legal, não foi um cara tão bacana na sua criação, na sua formação. Mas eu tenho uma notícia para falar para você. Esse seu pai físico é simplesmente o seu, se não me engano a palavra, progenitor. Porque o seu pai verdadeiro é Deus que está nos céus. O nosso pai verdadeiro é Deus, você entende isso? E Ele zela por mim e por você todos os dias. E Ele tem guardado, Ele tem nos livrado, tem nos dado banquete para a gente cear, para a gente comer junto com Ele. E hoje, nessa noite aqui, que você tem uma reflexão, não despreze o que Deus tem te entregado. Não despreze ter relacionamento com o Pai. E eu quero, para finalizar aqui, eu já peço que o louvor, se puder, suba aqui. O pessoal que eu pedi, vai conseguir cantar o louvor? Está lá em cima? Se o pessoal puder vir aqui. Ah, vai ser lá em cima? Ah, legal. Então a gente vai soltar a música. Antes da gente soltar a música, eu queria que você agora entendesse. Quem é Deus para você? Você consegue entender que Deus é o nosso Pai que cuida de mim e de você? Você consegue entender isso? Que é esse Pai zeloso que zela por mim e pela sua vida, que não nos acusa, que não nos aponta. Eu queria que todos os jovens da Jubrac viessem aqui à frente. Venha todos. Fica todos aqui na frente. Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Bem-vindo pra cá. Bem-vindo pra cá. Me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim sua morada e eu disse. A igreja fica em pé, por favor. Nosso Deus, Ele não nos abandona em nenhum momento. Bastou eu falar pra você me ouvir e feche os seus olhos. Feliz, e ficar feliz. Eu queria que você escutasse um pouco a letra dessa música. Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim sua morada e eu disse: és bem-vindo. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou
Espírito Santo. Sim, Espírito Santo. Sim, Espírito Santo de Deus. Eu tenho você. Eu vaguei mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. Só faltava eu perceber. Aleluia, Jesus. Eu queria que vocês agora aqui olhassem aqui para mim. Todos vocês aqui. Tenho nada sem o teu amor. Quem é Deus para você? Gente, Deus, Ele é o nosso Pai que nos ama. Só o teu amor Ele nos ama tanto, tanto, me encontrou. que aquilo que a gente entristeceu Ele em algum momento da nossa vida, Ele pouco se importa. Trouxe de volta E eu queria falar para vocês, pra casa. se de repente você decepcionou a Deus, se de repente você desagradou ao nosso Pai, isso não define quem você é. Isso não define quem você é. Porque você é filho de Deus. Você é filho de Deus e Ele te ama. Ele é o nosso Pai tão bom que às vezes eu olho e falo: Deus, como o Senhor pode nos amar tanto assim, Deus? Como o Senhor pode nos amar tanto assim? Porque eu me sinto tão pecador, tão sujo. E mesmo assim Ele continua nos amando. E mesmo assim Ele continua nos abraçando. E mesmo assim Ele continua nos beijando. E Ele continua feliz de ter relacionamento comigo e com você. Então Deus, Ele é o nosso Pai. É o nosso Pai tão bondoso. E eu queria que você orasse agora. E que nessa oração você falasse para Deus: Deus, eu quero renovar a minha aliança contigo. Pai, eu quero renovar o meu relacionamento contigo, porque o Senhor é meu Pai e eu sou o teu filho, e eu não posso viver uma vida longe de ti. Eu tenho que viver uma vida na tua presença, uma vida segundo o teu propósito. Então eu queria que você orasse agora, e eu vou orar junto com você. Deus, nós estamos aqui nessa noite como teus filhos, entendendo que o Senhor é Pai, entendendo que o Senhor é um Pai tão bom. O Senhor é um Deus que nos ama, é um Pai que cuida tão bem de nós, ó Deus, porque se fosse pelos nossos méritos, a gente não era nem para estar aqui, Deus, porque nós somos tão falhos, tão pecadores, e muitas vezes a gente despreza aquilo que o Senhor tem para nós, por tanta besteira, por tanta coisa ruim, por tanta coisa medíocre que esse mundo oferece. Deus, eu quero pedir nessa noite, nos perdoa, Pai. Deus, nos perdoa mais uma vez, Pai, pois nós queremos ter relacionamento contigo, nós queremos viver na tua casa, viver na tua presença, Pai. Nós não queremos entrar aqui e sair da mesma forma, mas nós queremos entrar aqui todos os dias e sentir a tua presença, sentir a presença do teu Espírito Santo. Deus, nós somos teus filhos. Oh, Espírito Santo de Deus, renova essa aliança, Pai, com essa juventude, Pai, que eles possam te amar, que eles possam se entregar a ti, que eles possam ter uma vida devota a ti, Deus, uma vida de entrega, porque o Senhor é o nosso Pai. Não há nada melhor do que estar na casa do Pai, do que estar na tua presença. Deus, quebra agora, Pai. Eu quero repreender agora, Pai. Eu quero repreender agora essa seta maligna. Se o diabo tem falado no seu ouvido que você não é filho, que você é um pecador miserável, eu repreendo agora no nome de Jesus. Porque você é filho de Deus, você é escolhido, você foi comprado. Hoje você é herdeiro, co-herdeiro com Cristo.
Entenda de uma vez: Deus, Ele é o seu Pai que te ama. Não deixe que o inimigo venha colocar nenhuma acusação sobre a sua mente. Não deixe que o inimigo venha te acusar. Não deixe, porque ele já caiu por terra hoje, no nome de Jesus. Ele vai querer falar na sua mente: não, você não pode, você é sujo, você é pecador, você é miserável. Repreenda isso agora no nome de Jesus. Eu repreendo agora no nome de Jesus. Vocês são filhos de Deus, e Deus é um Pai tão bom, tão amoroso, que nos ama, que nos perdoa, que nos purifica. E eu quero falar para você, nessa noite, hoje tem festa para você. Tem festa, tem banquete, tem jantar. Tem a mesa do Pai para você sentar, porque ela é sua. Você é para participar da mesa do Pai. Oh Espírito Santo de Deus, oh Espírito Santo, não se esqueça que você é filho. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo de Deus, oh Espírito Santo, oh Espírito Santo de Deus. Eu queria que agora, nesse momento, antes da gente voltar, gente, nunca se esqueça, vocês são filhos de Deus. Nunca esqueça isso. Nunca esqueça. Deus, Ele é o nosso Pai, e Deus, Ele é misericórdia, Ele é amor, Ele é graça. Não fique longe dEle por nada. Por nada. Tenha relacionamento com esse Pai que é tão bom. Eu queria que você louvasse a Deus, aplaudindo a Ele, porque Ele é merecedor. Ao nosso Pai. Deus, Ele é nosso Pai, e Ele nos ama. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Eu queria que você voltasse para o seu lugar. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Gente, só para finalizar aqui, eu queria que vocês, desse ano daqui para frente, pudessem estar orando pela nossa Jubrac estadual. Eu tenho uma novidade para vocês, pessoal. Novembro de 2023, dia 18 de novembro de 2023, nós vamos fazer um mega encontrão da Jubrac estadual. Nós estamos procurando aí um ginásio, alguma coisa assim. A gente vai procurar uma cidade mais centralizada do estado, e a gente vai passar ali esse sábado louvando a Deus, sendo ministrado. E a gente, como diretoria, como liderança de Jubrac, a gente vai trabalhar para que nesse dia a gente consiga levar ali uns 4.000 jovens. E a gente precisa da ajuda de vocês, a gente precisa da ajuda dessa igreja. Vai ser em novembro de 2023, dia 18. Já marca na sua agenda. Eu peço para vocês, gente, eu sei que novembro vocês com certeza deve ter alguma agenda, mas se puder, não marque nada no mês de novembro, para você deixar o mês de novembro separado para o nosso encontrão da Jubrac estadual. Eu tenho certeza que 2023 Deus vai continuar fazendo muitas coisas bonitas que Ele tem feito na nossa Jubrac estadual. Para a glória do Senhor Jesus, a gente tem visto aí uma Jubrac que tem se entregado, uma Jubrac que tem se preocupado com a obra missionária, uma Jubrac que tem feito evangelismo, vigília, retiro. Nossa, a nossa Jubrac no estado de São Paulo tem sido uma Jubrac muito forte. E eu queria que vocês estivessem orando pela nossa Jubrac estadual. Ore pela minha vida, do Carias, pelos nossos coordenadores, os nossos líderes, porque a gente vai ter um baita desafio aí em 2023, mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer esse trabalho, que esse trabalho vai ser um trabalho bem legal, para a glória do nosso Senhor Jesus. Tá bom, meus irmãos? Mais uma vez, obrigado por estar aqui. Pastor Emerson, Deus abençoe. Estava lá em Araçatuba, pastor Severino, que
é lá da nossa igreja de Araçatuba, pediu para eu te mandar um abraço, para eu não esquecer. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe a cada um de vocês aqui. Essa Jubrac maravilhosa. Agradecer o Wesley, a Larissa, todos vocês aqui, essa Jubrac abençoada. Que o Espírito Santo continue falando ao seu coração. Que você possa ir para casa hoje meditando nessa palavra. Se possível, leia de novo Lucas 15, 11 em diante. E deixe que o Espírito Santo continue falando ao seu coração. Tá bom, meus irmãos? Muito obrigado por hoje. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus, tá bom? Amém, irmãos? Que bênção. Acho que Deus falou com cada um aqui nessa noite. E agora só resta agradecer, irmãos. Então, queria essa noite agradecer ao Silas, primeiramente, por ter atendido o nosso convite aí. Deus continue te abençoando, Silas. Agradecer ao pastor Valdir, pastor Reginaldo, que esteve aí com a gente, apoiando o nosso trabalho aí. Jubrac, obrigado por estar aí, apoiando a gente. Que sem vocês, esse evento não teria acontecido. E agradecer a cada um dos irmãos que esteve aqui hoje com a gente, apoiando. Que os irmãos possam sair daqui abençoados e sabendo, cada um tendo a certeza de quem Deus é na vida de vocês. Amém? Pastor Emerson, agradecer e encerrar, por favor. Irmãos, só um detalhe que eu esqueci. Terminando o culto agora, a gente tem a cantina, tá? X salada, X bacon e bolo de pote. Os irmãos quiserem, os maridos aí, não deixem as esposas fazerem janta hoje, tá? Comprem na nossa cantina. Amém? Deus abençoe. Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos ficar em pé, vamos agradecer por esse culto maravilhoso. Eu estava em Lorena, cidade ali já pertinho do estado do Rio de Janeiro, né, Silas, Fabi, e a Dutra está em obras, acabei me atrasando para chegar, mas a bênção da internet, né, de poder acompanhar o culto pelo Facebook. Então eu vim cultuando a Deus e participando de todo o trabalho pela internet, ali ouvindo o culto no carro. Deus abençoe Silas, Fabi, nossa liderança estadual da Jubrac. A conferência missionária da superintendência estava marcada para essa data, para o dia 18 de novembro. Nós já mudamos para o primeiro sábado de dezembro. E no nosso agendão já está marcado aí o encontro da Jubrac estadual para a nossa igreja apoiar o trabalho. Irmãos, amanhã estaremos aqui às 18h30, culto de missões, e Deus já ministrou uma palavra ao meu coração para trazer para a igreja amanhã. Vamos todos estar aqui às 18h30 amanhã. Palavra de louvor e gratidão pela vida do Wesley, da Larissa, nossa liderança regional, Jefferson, Flávia, e também os líderes, né, das Jubracs, das nossas igrejas aqui, da sede, Cibele, Michel. Louvado seja Deus pela liderança da nossa Jubrac. Silas ministrou a palavra do Senhor, do amor de Deus para cada um de vocês, jovens. Eu gostaria só de finalizar o culto orando, agradecendo, mas só passando para vocês uma orientação para toda a juventude. Receba a palavra que foi ministrada hoje no coração. Receba. E uma outra orientação. Você deseja conhecer Deus? Você deseja conhecer Deus? Quando você compra uma televisão, um celular, ou uma geladeira, ou um carro, o que você comprar, para você conhecer o seu carro, o que você precisa fazer, pastor Cleverson? Leia o manual. Leia o manual para conhecer o carro.
Quando não tinha GPS, Waze, Maps, nada disso, o pastor Cleverson, todo ano ele comprava a revista Quatro Rodas, que era o mapa do Brasil, é isso? Acho que era isso, né? Quatro Rodas, né? Guia rodoviário. E as viagens que a gente fazia, até para a Bolívia, a gente ia com aquele guia, com aquele mapa, né? Porque não tinha o GPS, nada. Mas era aquele guia que levava a gente na Bolívia. Se você quiser conhecer profundamente Deus, você precisa ler a Bíblia. Precisa ler a Bíblia, ter disciplina em ler a palavra de Deus, para você conhecer Deus. Se não ler a palavra de Deus, se não se dedicar na leitura, se não se aprofundar na leitura, você vai conhecer esse Deus apenas de ouvir falar. Mas se você ler a palavra de Deus, todo dia, ler uma parte da palavra, capítulos e capítulos, até pensamentos que você tem tido, até coisas que você tem defendido por opiniões ou por livros que você tem lido, ou por líderes políticos que têm te incentivado a acreditar nisso, a partir do momento que você ler a Bíblia, você vai aprender e conhecer Deus. Eu quero orar por você, assim como Silas orou, mas eu quero orar para que o Espírito Santo brote em você, coloque em você o anseio por ler a palavra de Deus, pela leitura da palavra do Senhor. Que o seu relacionamento não seja superficial, que o seu relacionamento com Deus seja profundo pela leitura da palavra do Senhor. Amém? Pai, nós recebemos a palavra que foi pregada, e esse amor, Pai, incondicional, esse amor de abraçar, de beijar, de receber, esse amor de não apontar, de não olhar o passado, nós recebemos essa palavra e tomamos posse dessa palavra, desse amor poderoso sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por ter ministrado ao meu coração, ao nosso coração. Obrigado pela liderança da Jubrac, local, regional, e hoje, Senhor, recebendo aqui a nossa liderança estadual. Gratos somos, Senhor, por essa liderança tão preciosa. Meu Deus e meu Pai, peço nesta noite, Senhor, encerrando esse culto, que junto, Pai, junto com esse maravilhoso amor, que nós possamos responder a esse amor, tendo desejo pela leitura da sua palavra. Então eu estendo minhas mãos, Senhor, e peço, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, coloque no coração de cada jovem, de cada adolescente, o anseio pela leitura da sua palavra. Leva-nos em paz agora para os nossos lares. Nos dê, meu Deus, uma noite abençoada e amanhã um culto cheio da sua presença. É o que pedimos em nome de Jesus. E que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo estejam na vida de todos os irmãos. Vamos todos dizer juntos, amém. Dê um abraço no seu irmão, cumprimente ele e vamos descer lá na cantina para termos um momento ali de confraternização.